Notas de pensamentos. Hoje eu conversei com uma amiga e eu tirei uma trave da minha garganta. Dos muitos assuntos que nós conversamos, dos milhares de assuntos que nós conversamos, das centenas de milhares de assuntos que nós conversamos, 3 deles me fizeram pensar muito. Primeiro, uma volta à pergunta: e se eu fosse tudo o que eu digo ser? E se eu fosse tudo o que eu digo que sou? E se eu fosse tudo o que eu disse que eu era? Não como desejo, mas como fato. Não como farsa, mas como fato. E se as minhas palavras fossem um espelho real e fiel? E se não houvesse uma distância entre o que eu digo e o que eu sou, ou o que eu buscava ser, ou o que eu afirmei que era? E se não houvesse uma distância gigantesca entre o que eu digo e o que eu consigo de fato sustentar? Talvez tudo isso explique esse cansaço que eu tô sentindo agora. A gente acabou de chegar da rua e eu já vim aqui gravar mais uma notas de pensamentos, porque talvez isso explique o cansaço, talvez isso explique a sensação de estar sempre devendo algo a mim mesmo. E não é uma síndrome do impostor, porque dizer também pesa, mas não dizer, pra mim, pesa muito mais. Talvez dizer também crie expectativa. E o que eu percebi dessa conversa é que, de fato, nem sempre o que eu nem sempre o que eu digo, eu consigo habitar o que eu digo. Nem sempre eu consigo habitar aquilo que eu afirmo. Talvez eu não seja incoerente, talvez eu só seja alguém tentando caber nas minhas próprias palavras, naquilo tudo que eu digo. Talvez essa pergunta não peça uma resposta, mas eu quero dar e eu tô aqui para tentar dar 1 milhão de fake respostas. Essa pergunta ela não pede resposta, mas ela fica. Ela fica como ficam as coisas importantes, porque perguntas têm um lugar muito importante na minha vida. E eu volto ao questionamento inicial dessas notas de pensamento. Como não saber o que eu quero tem ficado muito mais importante, pesado, do que aquilo que eu de fato tenho tentado, e não somente no campo da tentativa, mas de fato o que eu tenho sido ou estado. Tem uma coisa mais desconfortável nisso tudo. É uma bosta não saber o que eu quero. Porque eu surto, porque eu surto, porque eu confundo, eu me confundo, porque nada parece firme, nada parece real. Não saber o que se quer torna tudo uma grande ilusão, porque nada é firme, nada parece firme, e sempre parece que eu não quero as coisas direito. Ou pelo menos não do jeito que dizem que se deve querer, ou não pelo menos do jeito que eu digo que eu devo querer alguma coisa, porque se tu tem 2 caminhos, eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber qual decisão tomar entre um caminho ou outro. Parece que eu não quero nada de verdade. Parece que o meu querer chega fraco, sem convicção, sem promessa de permanência. Parece que o meu querer não habita as minhas palavras, e as minhas palavras não habitam o meu pensamento.
Talvez eu queira, mas não confie nesse desejo. Talvez eu tenha aprendido a desconfiar até da vontade de querer o que eu quero, então eu fico sem saber qual caminho escolher. Qual caminho eu escolho? Ir ou ficar? Tem como ficar indo? Tem como ir ficando? Talvez eu crie um monte de fantasmas e de pesos e de confusões e de emaranhados dentro da minha cabeça, porque querer exige resposta. Eu tô tão sem respostas. E eu sempre fui tão sedento de respostas. Eu sempre quis tantas respostas e não tem vindo as respostas para as minhas perguntas lá do início. Querer exige resposta, querer exige aposta, e eu sinto que toda vez que eu aposto errado, ou que eu não sei apostar, ou que eu não sei querer apostar. Porque apostar exige risco e eu não quero arriscar, só que se eu não me arrisco, eu não sei se eu arrisquei certo ou errado. Eu nem sempre estou disposto a pagar o erro, o preço do erro, do risco. Essa disputa começa nas minhas palavras. Eu não quero mais disputar comigo mesmo. Quais palavras acertar? Caralho, essas notas têm ficado cada vez mais pesadas. Então eu fico nesse meio termo entre o impulso e a desistência, mas geralmente eu desisto. Eu mais desisto do que impulsiono. Eu mais fico do que vou, ou mais vou do que fico. Não há equilíbrio. Não há equilíbrio entre o desejo e o medo de desejar. Eu nem um nem outro. Eu não aposto em nada e por isso mesmo eu não opto, eu não escolho, eu não arrisco. Eu tenho certeza que não é falta de ambição. É talvez um excesso de cautela que faz com que eu não seja até mesmo dentro do meu querer. Talvez o meu cansaço acumulado de querer e não dar conta se cruza tanto que eu desapareço no rabiscado.